que ele não teve medo, né? Aleluia. Ele não temeu, ele colocou aquele povo, aleluia, ali. Louvado seja o nome do Senhor, no jejum, na oração. Aleluia, né? Pediu os vasos emprestados que ele tinha, que podia ajudar ele. Aleluia, e é tão bom, né, irmão? Quando a gente junta, né? Cada um no seu propósito, né? Ele poderia, né? Não querer ficar ali sabendo, né? Quando alguém fala para você, não vai por ali, tem uma pessoa ali que está querendo fazer isso, né? Quando a gente estava no mundo, a gente temia, né? Mas ele não temeu porque ele confiou no Senhor. E aí ele aplicou aquele jejum, né? Para aquele povo, passou para aquele povo que Deus tinha passado para ele. E aí eles ficaram ali, todo mundo ligado, todo mundo falando com o Senhor, porque aquele povo já tinha passado por eles deixaram eles passar, mas eles deram a volta e voltaram de novo, aleluia, e vieram contra Josafá. Mas sendo que naquele dia, aleluia, o Senhor mandou eles descer aquela ladeira, e quando ele chegou lá embaixo, já não existia mais ninguém de pé, porque todos já tinham sido exterminados. Porque o Senhor, aleluia, quando ele diz, pelejarão contra ti, aleluia, e não vão triunfar sobre você, né? Como ele falou, né? Pelejarão contra ti, vós calareis, né? E muitas vezes eu e você queremos falar, aleluia, queremos nos justificar, mas o Senhor se agradou deles ter confiado, aleluia, como aquele moço, né, que chegou, aleluia, ali para Eliseu, falou que vinha com uma multidão, aleluia, naquele momento ali que estavam cercados, lá no céu estão cercados, aleluia, e ali ele falou, não, você volta lá, olha de novo, aleluia, ali ele não via nada, aleluia, mas aquele homem, aleluia, a visão dele, enquanto ele não viu aquilo, aleluia, que eles estavam falando com ele, aleluia, ele não deixou de fazer ele acreditar, porque às vezes, irmão, pensamos que estamos só, aleluia, hoje mesmo, aleluia, 4h10, eu estava dormindo, mas eu não fui o celular do meu lado, porque eu sempre oro às 5 da manhã, aleluia, porque é a hora que nós temos uma rotina e a gente junta as braços, são muitas pessoas orando no mesmo propósito, aleluia, e a gente queria, eu estava esperando o horário, mas de repente foi um estrondo, aí eu falei, o que é isso? Aí eu já rodei pela cama e caí pro chão, e aí eu fiquei quieto quando eu bati com a perna, aí eu fiquei gemendo ali, eu falei, Senhor, nos socorre, nos cobre com teu sangue, aleluia, porque eu já levei um tiro ali dormindo, eu sei que aquilo ali é muito perigoso, mas aleluia, mas eu confiei no meu Senhor, e fui puxando as almofadas do chão, e ali eu fiquei, orei o Salmo 91, e entreguei na mão do Senhor, e depois de tudo isso, eu adormeci, porque eu confiei que o Senhor estava no controle de tudo. Aleluia, na gritaria, na correria, na morte, na gritaria, aleluia, e eu falava, Senhor, o teu povo daqui a pouco vai estar no ponto. Senhor, essa hora já é hora que o pessoal está vindo para trabalhar. Aleluia, o negócio foi assim, tão que eu não escutei as crianças indo para o colégio. Acordei com meu filho entrando no quarto, falando, mãe, você está fazendo aí? Eu falei, filho, eu estou aqui porque você não escutou hoje, mas não tive de nada. Aleluia, e ali eu falei, não, mas eu fiquei aqui em oração, e fiquei ali em oração, e ele falou com as crianças, passou para o colégio, eu não vi nada, porque grande foi o livramento que o Senhor deu naquele lugar. Aleluia, quando eu vim para a consagração, estava vendo o estrago nas paredes, os buracos, aleluia, o negócio foi sério, mas nenhum mal nos sucedeu, nem praga nenhuma chegou à nossa tenda, aleluia. O inimigo está desde ontem tentando armar um laço. Ontem acordamos um corpo de bombeiro, ambulância, caminhão,
aleluia, pegando fogo ali numa casa, achando que era a casa do Alvim. A menina estava no posto, queimou tudo, mas o corpo de bombeiro chegou antes que aquilo mostrasse. Era de manhã também, todo mundo ainda estava deitado, aleluia. Então eu quero dizer para os irmãos, não vamos ficar despercebidos. A gente costuma dizer que de madrugada a filha é menor, aleluia. Aí a Rondinelli falava para mim, todo dia 3 horas da manhã eu tenho que orar. A Falecida falava a mesma coisa, eu falava para ela, mas para que isso? Quando está de madrugada para orar, e aí o Senhor começou a me acordar às 4 da manhã. E daqui para cá, o telefone me despertava. 4 horas da manhã eu tinha que orar. Aleluia. E eu ficava ali em oração. E sempre, quando o Senhor nos acorda de madrugada, é porque algo, aleluia, tem que estar em oração. Aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus foi livramento mais um dia neste lugar. Aleluia. Essa semana que passou, eu passei, eu estava falando com Deus. E eu me alegrei muito nesta noite por causa disso, né? Eu estou passando o pastor Elcio apresentando o irmão, aleluia. Depois nós vamos orar pelos filhos. Louvado seja o nome do Senhor, soberano e eterno Deus. Nesta noite, Senhor, eu quero te entregar os dizimistas dos ofertantes na tua casa para as tuas mãos. Então, nesta noite, meu Senhor, aleluia, te entrego os dizimistas ofertantes, Senhor, visita o nosso cegueiro, visita, Senhor, aleluia, as nossas dívidas, Senhor, aumenta o azeite, a farinha na panela, Senhor, aleluia, nós sabemos que estão as causas na justiça nas tuas mãos, sabemos que fim de ano é difícil, Senhor, aleluia, mas que o Senhor não venha deixar nenhuma família no teu comer, dentro da sua casa. Aquele homem que saiu no dia de hoje buscando alguma coisa para trazer para os seus filhos, Senhor, multiplica, Senhor, aleluia, toma nas tuas mãos, repreende devorador, imigrador, cortador. Nesta noite, Senhor, estamos te passando tudo para as tuas mãos em nome de Jesus. O Senhor vai cantar um hino para tirar o pé, está com a sua oportunidade. Salve, bom papai, Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Engrandecido o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que hoje chegamos a ser presente nessa noite. Aleluia. Jesus marcou o encontro com cada um de nós no dia de hoje. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vou contar um aqui, irmãos. Que ultimamente nós estamos crescendo aqui na igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu vou encoar novamente aqui. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Sem Deus não podemos fazer nada. Porque é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor que sempre está conosco nas nossas vidas. Glória a Deus. É o 440. Glória a Deus. Em viver para Cristo, viver para Deus. Na paz da glória, o sempre seguirá. E ao ver
Senhor, também Aleluia. Glória a Deus. para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através do teu filho, para a glória de Deus. Segura. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Oh, Aleluia, Jesus. Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem. Glória a Deus. São do povo de Deus, do Senhor. Amém, Jesus. Estive muito alegre aqui nessa noite, para juntos meditarmos na santa palavra de Deus. Foi um aperto de chegar aqui, a empresa liberou a gente um pouco tarde. Glórias a Deus, mas graças a Deus que não tiveram paciência pela nossa chegada aqui neste lugar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, é que ali tem um pentecostal ali, que está fazendo barulho aqui pra gente. Eu fico até de pé, se tem que ficar ligado. Aquele dali, se puder desligar ele um pouco. Abra sua Bíblia no livro de Judas, próximo de Apocalipse. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Livro de Judas. Glórias a Deus. Estamos vivendo tempos muito difíceis, conforme a irmã estava falando aí. Temos que ficar ligados, porque de repente pode ser o nosso último culto que a gente não sabe. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Judas, fica do lado do Apocalipse. Judas é vizinho de João, aqui na Bíblia. Um é vizinho do outro. Judas fica do lado do Apocalipse. Você for para o Apocalipse, você vai virar e você vai ver o nome de Judas. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui hoje na Igreja Evangélica Assembleia de Belém, onde o pastor dirigente, o pastor Elcio Paulino, junto com as irmãs abençoadas, que fica na direção aqui, missionária Marlene e missionária e junto também com a missionária Elisete, e junto com a missionária Rafaela e o povo do Reino dos Céus. Glórias a Deus. Vamos então a leitura da palavra do Senhor. Judas, capítulo 1, do versículo 3 o 19. A leitura vai ser um pouco extensa, mas se faz a necessidade para essa leitura, para que nós não venhamos a desanimar, porque não é vão trabalhar no Senhor. Antes tem uma recompensa. Estamos transmitindo ali, fazendo registro com 2 câmeras, uma está ao vivo pelas redes sociais, onde tem quase 4.000 pessoas nos assistindo nesse momento, e aqui a câmera paralela à outra, que vai ser a edição que vai direto para o canal no YouTube. Glórias a Deus. Amados, procurando escrever com diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever os exortados a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus no
Jesus Cristo. Não quero lembrar, mas quero lembrar-vos que como que já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo também, estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitaram a punição e vitupério às autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar a palavra de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabe, naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do treino de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são os manchas de vossas festas, de toda caridade, branqueando convosco, apacentando a si mesmo, sem temor, como nuvens sem água, levados pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murcha e frutífera, duas vezes morta, desenterrada, outras impetuosas do mar, que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes aos quais está eternamente reservado a negritude das trevas. E deste também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para este juízo contra todos condenar, dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias consciências, e cujo boca dizem caminho arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que nos foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais nos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo. Glórias a Jesus. O versículo 4, que diz assim: porque se, versículo 4, porque se alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Novamente, todo mundo no seu coral, vamos repetir. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. glórias a Deus. Não pode se sentar. Rafael também, se quiser se sentar, pode se sentar. Se você vai cansar em pé, e depois em casa, quem vai trabalhar por isso sou eu. Que tem deixado você o tempo todo de pé aí, para essa transmissão ao vivo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar no que Deus quer falar conosco aqui hoje, meu pastor Elcio. Glórias a Deus. O que a palavra do Senhor ela quer nos orientar, nos mostrar e nos advertir? É que nós devemos vigiar 24 horas por dia, ou mais, 48 horas por dia. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. E nesses últimos dias da Igreja de Cristo, se nós não tivermos apercebidos, atentos, vigilantes, nós vamos acabar colocando a mão onde não é para colocar e pegando o vento que não é para pegar. O que eu quero dizer com isso? É que o apóstolo Judas, glória a Deus, ou o obreiro, ou o evangelista, glória
esta carta para a igreja, glórias a Deus, para que a igreja viesse a entender e a compreender que os dias naquele período, se naquele período já estava difícil, imagine agora. Ele não somente já faz abertura a amados, procurando escrever com diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, escrevemos a exortar a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Se ele teve a necessidade de escrever, anunciar e alertar a igreja aos quais essa carta chegou, ele tão somente ele começou a observar que coisas estranhas estavam acontecendo dentro das igrejas. Aleluia! Que estavam vivendo de aparência, pessoas que não queriam mais buscar as coisas de Deus, pessoas que não queriam mais ir ao encontro do Senhor e se santificar à luz da Bíblia, à luz da oração, à luz da ordenança dos santos que estão na direção desse ministério. Mas Aleluia! a palavra de Deus, Glória a Deus! a palavra do Senhor, olha o que ele diz: a exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num tempo tão difícil, que se nós não se apercebermos, nós vamos a começar a andar segundo o curso desse mundo e começar a se conformar com as coisas que estão acontecendo aí fora demais. Virar um modismo dentro da igreja. Um fez, deu certo, vamos fazer também que vai dar certo. E o caminho não é esse. Porque o que diz a Bíblia? Deus só vai salvar aqueles que tiverem obediência à palavra de Deus. Se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? É a leitura que nós lemos aqui hoje. Glórias a Deus. A leitura está bem clara. O apóstolo Judas, Aleluia! ele escreve e ele começa Glória a Deus! no entendimento. E ele diz assim, conforme está escrito, olha só, a observação dele. Se ele escreveu, Aleluia! ele viu que a igreja não estava andando bem. Existia e existe pessoas que se infiltraram em nosso meio para tentar minar, para tentar acabar, para tentar fechar, para ter que o ministério não vá mais adiante. Por isso que temos que identificar, pastor Elcio. Quando o pastor Elcio dá uma ordem assim, irmãos, irmãs que estão aqui nesse dia, glórias a Deus, cuidado com fulano,
Aleluia. Ele começou a observar, ele viu a necessidade de escrever essa carta e enviar à igreja. Glória a Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim: mas quero lembrar-vos que, como que já sou que uma vez isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele quer dizer com isso, meu pastor Elcio? É que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. Porque é um tal de pregador aí, prometer céu para todo mundo. Vocês estão prometendo céu para todo mundo, meu pastor. Eu não sei que tanto do céu é esse que eles prometem, que nem Deus promete, irmão. A Bíblia diz que para ir para o céu é só lavar e remir no sangue do Cordeiro. Como que uma pessoa em pecado vai para o céu? Não tem como. Só existem dois caminhos e um a escolher: ou é céu ou é inferno. Por isso que aqui no versículo 5 ele está dizendo: mas quero lembrar-vos que, como que já uma vez sobre isso, que o Senhor, salvando o povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E quem são esses que a Bíblia fala que Deus destruiu? Está aqui também escrito na Bíblia, irmão. Está aqui. Mas vamos continuar. Boa palavra, glória a Deus. E versículo 6: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Todos foram cobrados, até os anjos. Os anjos, que nós sabemos muito bem que é Satanás e os demônios, que se rebelaram contra Deus, arrumaram guerra no céu, quiseram tomar o trono de Deus, mas se deram mal, porque contra Deus ninguém consegue se levantar. Por isso que nós temos que estar na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Temos que estar na palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, está surgindo tanto ministério estranho, tanto cargo estranho, que na Bíblia não tem autorização, meu pastor. Aleluia. Não vou entrar em detalhe aqui, mas se é para consagrar, porque a Bíblia autorizou, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos lá. Aí se entra. Glória a Deus. Deixa eu dar uma palhinha para frente. Versículo 7. Assim como na cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aquelas indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que quer dizer Sodoma e Gomorra? É que cada um estava vivendo como queria, andando como queria e fazendo aquilo que queria. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Se nós não tivermos conforme está escrito, nunca herdaremos o reino do céu, meu pastor. Meu pastor. Aleluia. Missionários que estão aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Conforme está escrito, meu irmão. A Bíblia é bem clara. Missionários. Aleluia. Está escrito no livro de Provérbios. É melhor um pouco com tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Quer ver uma coisa? Eu vou levar o coração das irmãs aqui que estão entrando numa profundidade aqui agora. Um certo irmão estava sendo criticado, meu pastor. Um certo irmão estava sendo criticado pelo outro irmão, porque a igreja daquele irmão ali tinha pouquinha gente e a igreja do outro era abarrotada. E aí ele começou a criticar aquele irmãozinho, dizendo assim: o teu pastor lá não é de nada, olha que a minha está abarrotada, a tua tem pouquinha gente. Aí ele foi para lá no lugar de orar, aquele irmãozinho: Senhor, o que tem de errado na minha igreja, Senhor? Que lá está abarrotada e tem pouquinha gente. Aí o Senhor falou para ele: meu filho, a sua igreja está na posição conforme eu quero, já que ela lá está tudo misturado. Agora manda um pregador de fogo lá para você ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu, profundo isso que eu vou falar, glórias a Deus. Aí aquele irmãozinho ficou feliz, ficou contente que Deus falou com ele que não era a igreja dele que estava errada, mas a igreja daquele outro que estava aceitando tudo de qualquer maneira. Venha como estás, fique como ficar, eu disse, meu pé, não tem problema. Pode estar bebendo, pode estar fumando, pode estar com a amante,
quer ver? Quando eu entrei lá dentro, ele bateu no meu ombro e falou: nunca mais tu prega na minha igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você é louco, você é maluco, você quer espantar o meu povo. O povo era dele, mas Jesus não, o povo era dele. Meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, isso eu me equilibrar aqui, foi engraçado que ele falou. Aí eu falei: mas pastor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu errei? Eu só falei Bíblia, eu só falei o que estava escrito. Não fez nem ilustração, meu pastor, porque eu trabalho há mais de 10 anos na rádio, não usei nem ilustração, só falei Bíblia. Aí ele falou: o povo aqui é sensível, o povo não está acostumado a ouvir isso. Você deveria ter falado mais com amor, você deveria ter falado que Jesus só quer, que Jesus quer um coração, deveria ter falado isso. Como é que você não pegou uma palavra daquela? Nunca mais você prega aqui, e eu já vi o Arnaldo Sobreiro, e quando você pisar aqui, nem passar oração, mas se preocupa não, pastor, e quem falou que eu quero voltar, porque eu vim aqui para entregar o recado de Deus, o recado que Deus não entregue, agora eu faço o que eu aprendi com os santos apóstolos, sacura a planta do teu pé e vai embora, e deixa que o meu espírito faça obra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu só não vou dar o nome do pastor e o nome da igreja. Mas foram 3 igrejas que Deus que fui chamado no gabinete. Ainda bem que não tem gabinete, né, pastor? Porque a mensagem só está começando, só estou na introdução. Na hora que começar a Aleluia. mistério profundo de Deus, glória a Deus. Ainda bem que não tem gabinete aqui. Eu estou brincando que o pastor Elcio aqui ele mostra da verdade. Ele vai dar autoridade. Ele sabe quem está com a palavra da verdade e quem não está. Ele sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe a raça que Deus escolheu e ele sabe muito bem. E conforme eu falei, aqui só está os escolhidos. Os perdidos quer se salvar. Entra aqui que nós vamos receber. E Jesus vai te aceitar no reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Não descer Glória a Deus. de Deus já confiou em vossas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro, eu não sei se a missionária aqui, a missionária Marlene estava no dia, no primeiro dia que eu fui apresentado. Glória a Deus, agora que eu lembrei que eu estou ouvindo, eu até esqueci que eu estou ouvindo. Até usar essa saber por que eu vou falar. Mas no primeiro dia que eu fui apresentado, a chama ficou quente lá no conhecimento e na palavra. Ele aqui, pastor abençoado, pastor presidente da nossa, que agora meu também com vocês. Mas ele citou alguns tópicos que eu tenho esse conhecimento dentro de mim também. E ele falou, só não vou entrar em detalhes aqui, irmão. Isso a nossa igreja, no Ministério de Vida Olímpica, não aceita. Eu guardei aquilo comigo, meu pastor. Eu guardei, porque também é o que eu não aceito. É o que o pastor Elcio não aceita. Eu conheço o coração do pastor Elcio. Eu sei o que ele, a escola teológica que ele se formou, também me formei também. Eu não sei se ele chegou a ir além, mas depois que a gente se separou, cada um foi para um canto, não deu para a gente namorar mais junto, na época de namorar, mas cada um foi para um canto. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Eu continuei com os meus estudos, com os meus conhecimentos, e fui um pouquinho mais além, chegando a quase ao bacharelado em teologia, ao bacharelado e ao mestrado. Rafael que sofre perto de mim lá. Quando começa a falar, é do Gênesis até o Apocalipse. Eu não canso não, só na hora que eu comigo. Canta uma musiquinha de Inário e não me coloca.
Deus. Está dando certo. E agora? Está dando certo. Mas você tem que saber se Deus aprovou aquilo ali. Aleluia. Deus não aprovou. É uma igreja, uma ceia. Segura o som aí. Faz assim, ó. Vem pro Glória fundo. a Deus. Aleluia, Jesus. Desceu até no inferno agora. Glória a Jesus. A revelação. Aleluia, Deus. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, irmão. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, irmão. Não tem amparo, nem autorização e nem confirmação do reino dos céus. Eita, Jesus, aleluia! Aleluia, Jesus. Engane. Se você ainda guarda aquilo que você aprendeu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, continue guardando. Porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Aí versículo 8 diz, e contudo também enche semelhantemente, versículo 8, adormecido, contaminado sua própria carne. Aleluia. A dominação, vitupério e vitupério às autoridades. Aleluia, Jesus. Se eles estão fazendo isso, eles estão como adormecidos. E o que a Bíblia diz para ele, meu pastor? Desperta do que dormes, e Cristo esclarecerá, levanta dentre os mortos, e ele te anunciará a vida eterna, irmão. Aleluia, Jesus. Pastor Nelson, que criticar o Senhor, jogando uma letra para mim. Criticar o Senhor dizendo assim, a pior coisa que o pastor Nelson fez foi ter trazido esse rapaz para o ministério de Boninho. Eu falei, pô, que coisa. Aí o rapaz começou. Eu sei por quê, irmão. É porque comigo, pela misericórdia de Deus, pastor Nelson me conhece, comigo tem que ser a luz da Bíblia. Tem que ser conforme está escrito. Se trazer fora da escritura, eu não vou aceitar. Eu posso até aturar. Eu faço igual o nosso pastor presidente. Eu não aceito, mas eu vou aturando por enquanto. Ele vai dando corda, mas também quando puxar, irmão, pode ter certeza, vai uma meia dúzia do pão. Aleluia! Não é assim, meu pastor? Ele vai dando corda. Aí estou pensando que o pastor presidente está aceitando. Está pensando que eu estou aceitando. Está pensando que o pastor Elcio está aceitando. Ele está dando corda. Quando ele puxa, irmão, vai meia dúzia do pão. Glória a Deus. O que o irmão quer dizer por isso? É que devemos vigiar. Tudo aquilo que está fora da Escritura, nós não devemos aceitar. Não devemos aceitar. Sabe por causa de quê? Um dia, eu e você vamos estar na eternidade para prestar conta de todos os nossos atos, pensamento e palavra. E mais, tudo que sai do altar, eu não posso aceitar tudo que sai do altar. Eu tenho que ver se está na Bíblia. Vocês têm que ver se o que eu estou pregando, se o que eu estou falando, está na Bíblia. Vocês têm que ver se o que o pastor Elcio está falando está na Bíblia. Você tem que ver se os pastores de congregações do Ministério Divino Olímpico estão na Bíblia. Aleluia. Se não tiver na Bíblia, não aceite, irmão. Glória a Deus. O que está fora da Bíblia vai carregar em maldição. E outra, o diabo só vai ter força, o diabo só vai conseguir fazer uma coisa se estiver no fora da Escritura. Aleluia, Jesus. Na Bíblia, o diabo não pode fazer nada. Aleluia. Aí o versículo 9 diz, mas o arcanjo Miguel, um anjo, quando contendia com o diabo a disposição do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Olha o que o apóstolo Judas, o obreiro Judas, ele está querendo nos passar. Ele começou a ver a situação da igreja do seu tempo, escreveu essa carta, que seria uma carta futurística para o futuro nosso agora, trazendo um entendimento daquilo que ele leu no Antigo Testamento, unindo ao entendimento dos dias atuais, do seu tempo, da sua época, e sabendo que essa palavra ia chegar nos nossos dias atuais para nos alertar concernente o que o reino de Deus e o que Deus quer para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. O que está acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs? O que está acontecendo hoje na atualidade? Está cheio de odiadores da palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmão, não é porque eu estou aqui não. As palavras que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar. Prega até em canal aberto, do jeito que eu estou pregando aqui. Em canal aberto eu prego até mais forte. Aqui eu estou falando leve. Em canal aberto não tem como ninguém me
lá para cá, pode voar uma banana, pode voar uma jaca, sei lá, glórias a Deus. Eu tenho que ficar ligado na minha agora em casa, nas redes sociais, sintonizo todas as redes sociais, são mais de 10. E começa a falar. É um tal de aparecer lá na gente na rede social, irmão, me xingando, mandando para tudo quanto é lugar. Eu só dando um beijinho para eles. Obrigado por ser hoje. Obrigado por você lembrar de mim. Nem que seja para perseguir, mas lembrar de mim, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor é contigo. Antes não, ela ficava até turbada. Isso aí vai queimar teu ministério. Para com isso, não, porque estou falando de você. Mas deixa eu falar. Até me chamaram na rede social de pastor Tiago. Sabe para que me chamaram? Eu preguei a mensagem de juízo final. Se não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. Um monte de gente quadrada, não sabia. Aí sumiu 2.000 pessoas na minha rede social. Eu, meu Deus do céu, perdi seguidores. Sumiu 2.000 pessoas, voltou 4.000 pessoas. Mas a Deus. Os crentes começaram a perceber quem é aqui. Mas para terminar, eu vou terminar já. Mas a Deus. Estes, porém, dizem mal que não sabem. É o que tem lá na rede social, em qualquer lugar fora da direção que esses que andam por aí. Naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Aleluia. Glória a Deus. Assim tem um monte de gente. Irmãos, irmãs, preste atenção num detalhe que eu vou falar aqui. Eu gosto muito de ensinar essas coisas. Todas as vezes em que você vê uma pessoa que se diz supostamente ser cheia do Espírito Santo e odeia a palavra de Deus, o Espírito Santo é esse. O Espírito Santo é esse. A pessoa está ali, voltando. Mistério, volta para lá, vem para cá, mete a cabeça na parede, gira. Vamos ouvir o pregador. Estudo o sonho da igreja, o Espírito Santo é esse. O Espírito Santo é amante da palavra de Deus. A Bíblia diz: 3 testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Como é que eles odeiam o Espírito Santo de Deus? Não há como é que eles que diz ser cheio do Espírito Santo de Deus odeiam a palavra de Deus? Não há conexão, não há encaixe. O Espírito Santo e a palavra de Deus estão unidos, uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo testificam no céu, toda a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei aqui, mas depois do episódio de domingo, eu não sei aqui, mas depois do episódio de domingo, qualquer um que aparecer lá na igreja de Jerusalém, para eles que Betel também vai ser mesmo, qualquer um que aparecer lá dizendo ser pastor, pede a carteirinha. Não, irmão, não devemos julgar. Eu sempre andei documentado. Todas as vezes que eu ia em algum lugar, o irmão é pastor, o irmão é pastor de tal igreja. Da igreja tal, não vou dizer o nome que eu estou aqui de ministério, que isso é. A igreja tal. A carteira do irmão está aqui? Em nome de Jesus está aqui. Em nome do meu pastor, se você quiser te dar o endereço. É porque acontece umas coisas estranhas aí, ó. Se a gente não tiver uma alusão, uma ótica melhor para ver, a gente acaba pegando vento. Tem gente que vem, não vem para visitar a nossa igreja, não vem para nos ajudar, não vem para olhar, para bisbilhotar, para criticar, para falar mal, para inventar. Eles não vêm para somar, eles têm um tipo de Satanás. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Satanás, você conhece a matemática? Qual é a matemática que você conhece, Satanás? Eu só conheço essa: diminuir e dividir. Aleluia. O diabo só conhece diminuir e dividir, mas os santos, os servos de Deus, aqueles que estão orientados pelo reino dos céus, só conhecem essa matemática: é somar e multiplicar. Glória a Deus. Aleluia. Quando chegar alguém à igreja e falar mal do seu pastor, tome muito cuidado. E chegar alguém na igreja e falar mal da missionária, falar mal da sua companheira de mesa, falar mal daquele que está na portaria. Aleluia. Quem se apresentar, quem se aproximar. Aí, falando besteira, Deus vai revelar o pecado que está aqui. Fiquei olhando assim, fechei a cara na hora. Fechei a cara e cruzei os braços. Aí rapidinho, o
atingir o ministério e atingir a mesa que está aqui. Ó. Aleluia. Esse é o alvo deles principal. Eu vou contar um fato que aconteceu lá na igreja da onde eu era antes de eu vir para cá. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, para as irmãs, mas eu vou contar aqui para ficar a experiência de vocês. A Rafaela está aqui testemunha. A Rafaela não me deixa mentir. Chegou um desses aí que nos pastor. Os irmãos lá já tinham me dado uma referência. Olha, vai aparecer um irmão aí, que é pastor, homem de Deus, homem do povo, roda, cospe, mete a cara na parede, é uma maravilha ele. Aí ele esperou o culto acabar para entrar. O erro já começou ali. Esperou o culto acabar. Quando o culto acabou, ele entrou. Aí começou a falar em mistério. O fogo só pegou depois que o culto acabou. Aí começou a falar em mistério. Aí eu estou lá no altar, os irmãos tinham dado uma referência mais ou menos. Falei, vou até ele para convidar ele para pregar na igreja. Quando eu estava se aproximando dele, irmão, você tem que estar ligado, Nelson. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, nitidamente eu ouvi: meu servo, guarda o teu coração, é um laço para ti. Assim mesmo o Espírito Santo falou. Aí eu parei na